Olá, terapeuta ocupacional, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal da Escola EduTO, a primeira escola de educação continuada para terapeutas ocupacionais do Brasil. Eu sou Nayana Santos, terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental. Nós vamos conversar nesse vídeo de hoje tipos de intervenção em terapia ocupacional. Para você saber, a referência bibliográfica desse vídeo é o nosso domínio e processo, que eu carrego ele aqui, ó, impresso, encadernado. O meu já está, inclusive, velhinho, usado, porque realmente eu utilizo muito ele, tanto para consulta de termos para auxiliar na minha escrita técnica em terapia ocupacional, quanto para dar aulas, ensinar as minhas estagiárias e poder fazer do meu trabalho, do dia a dia, de atender meus pacientes, cada vez mais assertivo e voltado para ciência ocupacional. Antes do vídeo começar até, eu vou indicar que você faça o mesmo, imprima o documento da prática da terapia ocupacional, a versão mais recente, que é a de 2021, e tenha na sua bolsa e tenha o hábito de consultar esse documento e ler esse documento. Antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir que você não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like, fazer um comentário. Tudo isso é muito importante para ajudar na distribuição do nosso conteúdo, que é tão valoroso. Se você dá uma rolada aí no nosso canal, você vai encontrar muito vídeo de terapia ocupacional pura, de qualidade. Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Vamos lá? Bom, então, como eu falei, eu vou estar falando aqui em estilo de uma aula mesmo, consultando a minha estrutura da prática da terapia ocupacional, por isso que às vezes eu vou olhar para baixo para poder seguir o passo a passo conforme a tabela. Essa tabela que eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo de hoje é o quadro número 14 do nosso domínio e processo. Depois você consulta lá e aprofunda ainda mais essa leitura. Tenho certeza que vai ser muito útil para você, principalmente na hora da escrita técnica, de fazer aí seu prontuário e tornar essa escrita, a comunicação com outros profissionais de saúde, cada vez mais assertiva e com linguagem própria da terapia ocupacional. Bom, então os tipos de intervenção de terapia ocupacional, elas são divididas em ocupações e atividades, intervenções que suportam a ocupação, educação e treino, e advocacia e autoadvocacia, certo? Então, vou explicar aqui, acompanha comigo cada uma delas. Dentro da categoria de ocupações e atividades, nós temos aqui no canal, inclusive, aula sobre treino da ocupação e treino da atividade. São aulas, inclusive, um pouco mais extensas, onde eu explico a diferença de ocupação e atividade. A ocupação é aquele evento da vida diária que são personalizados e significativos na vida do sujeito, certo? E as atividades são os componentes dessas ocupações. Então, por exemplo, para eu tomar um banho, a ocupação é o banho. E quais são as atividades que estão envolvidas dentro do banho? Tirar a roupa, ligar o chuveiro, esfregar o cabelo, no final se enxugar, desligar esse chuveiro. Essas são as atividades. Vou dar outro exemplo, participação social. O que é participação social? É eu estar com um grupo de amigos reunidos numa mesa do bar. Quais são as atividades envolvidas dentro dessa ocupação? Eu vou precisar iniciar uma conversa, eu vou precisar compreender o que o outro está dizendo, analisando a sua linguagem corporal, analisando o tipo de brincadeira que ele faz. Eu vou precisar me aproximar, utilizar o meu corpo para aproximar dessas pessoas ou me afastar quando não for seguro. Eu vou precisar ter tempo, de pergunta e resposta. Tudo isso são habilidades de interação social. O terapeuta ocupacional, ele pode intervir baseado na ocupação e baseado na atividade. Tá ok? Um outro tipo de intervenção do terapeuta ocupacional são as intervenções que suportam a ocupação.
No domínio e processo anterior a esse 2021, o termo utilizado eram atividades preparatórias, certo? Então, por exemplo, o cliente chegava no consultório de um terapeuta ocupacional que trabalha com reabilitação física com a demanda de estender a roupa. Não está conseguindo levantar os braços, ter força para estender a roupa. O terapeuta ocupacional, ele utiliza intervenções que suportam a ocupação quando ele está focando numa prática baseada na atividade, certo? Para poder ajudar essa amplitude de movimento, essa força, esse movimento contra a gravidade para poder chegar no treino da ocupação em si de estender a roupa, certo? Essas ocupações que suportam, essas atividades que suportam a ocupação, elas são divididas em modalidades mecânicas e de agentes físicos, certo? Então, por exemplo, é um terapeuta ocupacional que vai auxiliar na redução do edema, é um exemplo, certo? Ela pode ser também órteses e próteses, inclusive dentro da escola EduTO, incluso na sua assinatura anual, a gente tem um curso inteiro de órtese. Lá dentro você vai aprender a fazer 13 órteses, inclusive órteses infantis. Esse curso ele foi ministrado por 2 terapeutas ocupacionais altamente experientes. É um curso muito prático que você vai com certeza aprender a fazer órteses para o seu cliente. Então, o terapeuta ocupacional ele prescreve e faz, confecciona essas órteses. É uma prática centrada no cliente, cada cliente vai ter uma medida diferente, não existe esse negócio de comprar órteses em lojas pré-fabricadas, isso está completamente errado. E aí, essas órteses e próteses vai ajudar esse cliente a mobilizar, imobilizar, suportar estruturas do corpo que apoiam aí essa ocupação. Bom, dentro das atividades preparatórias, a gente ainda vai ter tecnologias de apoio e modificações ambientais. Então, você chegar na casa de um idoso que tem uma queixa de que quer continuar cozinhando, mas tem uma queixa de memória. Então, você instalar detector de fumaça, por exemplo, né? Você vai fazer uma estrutura ambiental. Você mandar instalar, no caso, né? Eu mesmo não saberia instalar, mas se você sabe, ótimo. Corrimão no banheiro, tapetes antiderrapantes, né? Então, tudo isso são tipos de intervenção do terapeuta ocupacional que suportam a ocupação. Uma outra possibilidade são dispositivos com rodas para mobilidade, prescrição de cadeira de rodas, por exemplo. Tem alguns terapeutas ocupacionais que manejam, né, essa indicação. E uma outra intervenção possível do terapeuta ocupacional é promoção de autorregulação. Então, você poder favorecer num ambiente de estimulação multissensorial, por exemplo, a autorregulação de uma criança autista, por exemplo, a própria integração sensorial, terapia de integração sensorial de Aires, que é uma abordagem exclusiva de terapeutas ocupacionais, né? São essas possibilidades de tarefas preparatórias, né? De tarefas que suportam a ocupação antigamente chamada de tarefas preparatórias, ok? Outro tipo de intervenção, aí a terceira categoria, são educação e treino. Principalmente, qual é a diferença de educação e treino? Educação é quando você dá informação para poder esse indivíduo adquirir comportamentos, hábitos e rotinas úteis. Dentro da saúde mental, por exemplo, uma prática do terapeuta ocupacional, eu, por exemplo, sou um profissional de saúde mental e faço isso todos os dias, psicoeducação. Explicar para aquele paciente qual é o transtorno que ele tem, o que é próprio do transtorno, que ele vai aprender a manejar aquilo para poder voltar a fazer as coisas que são importantes para a vida dele. Então, está dentro do escopo da educação. Educação e saúde, por exemplo, você poder fazer uma sala de espera com prevenção de ISTs, né? É outra possibilidade. E outra é o próprio
treino, certo? Treino de habilidades. Então, eu trabalho, por exemplo, com reabilitação cognitiva, né? O modelo abrangente de reabilitação neuropsicológica é o modelo de intervenção dentro da terapia ocupacional que eu, Nayana, trabalho. Então, está dentro dessa perspectiva do treino de habilidades e fatores do cliente para poder suportar a ocupação. Ok? E a última possibilidade, tipo de intervenção do terapeuta ocupacional descrito dentro, a última não, ainda falta intervenções em grupo. A penúltima, né, estratégia, tipo de intervenção do terapeuta ocupacional é a advocacia, que é os esforços empreendidos pelo próprio terapeuta ocupacional para promover justiça ocupacional, e a self-advocacia, que é os esforços empreendidos pelo próprio cliente para ele defender a sua própria ocupação. Certo? A gente tem, inclusive, aqui no canal um vídeo sobre autoadvocacia e justiça ocupacional. Procura aí na playlist que você vai encontrar. E a última, agora sim, o último tipo de intervenção descrito dentro, né, da nossa OTA, nosso documento da prática, são as intervenções em grupo, que eu acredito que vocês já conheçam, já tenham lido alguma referência, mas posso trazer aqui um vídeo falando mais sobre o trabalho em grupo. Se você tem interesse, ficou até o final aqui assistindo esse vídeo, coloca nos comentários, fala sobre intervenção em grupo. Nay, eu trabalho muito com grupos e tenho sim muito conteúdo para dividir com vocês nesse quesito. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você já sabia de todas as informações, ótimo, só renovou aí a informação. Se você ainda não sabia, eu sugiro mais uma vez que você imprima o documento da estrutura da prática da terapia ocupacional e principalmente faça a sua assinatura na Escola EduTO para você poder semanalmente entrar em contato com conteúdos preciosos em terapia ocupacional, principalmente ampliar o seu raciocínio e poder oferecer uma intervenção mais assertiva para o seu cliente. Não sai desse vídeo sem deixar o teu like. Se você gostou mesmo, compartilha ele com aquele grupo de terapeutas ocupacionais e estudantes que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. Ativa o sininho também, porque semanalmente a gente compartilha vídeos como esses, técnicos, em terapia ocupacional. Até a próxima. Tchau!